Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus! Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com essa certeza, é com essa confiança que nós estaremos iniciando nesse momento o culto de oração e estudo bíblico ao nosso Deus. Portanto, esse é o momento que você pode estar compartilhando este link do Facebook com outras pessoas. Aproveita, convida os seus familiares para estar aí junto com você, seja pelo celular, pela televisão. Compartilha aí agora e vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a verdadeira vitória dos filhos de Deus. Qual é a verdadeira vitória dos filhos de Deus? Vamos aprender isso na palavra do Senhor nessa noite. Mas vamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe mediante a sua voz, ouvindo a sua palavra nesse instante. Vamos ouvir e vamos ler o Salmo 20, palavra de Deus ao nosso coração. Deus fala e nós respondemos no culto. Vamos então ler o Salmo 20. Abra sua Bíblia no Salmo 20 e vamos acompanhar o que diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra.
Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor, ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Esta é a certeza de que Davi tinha, é saber que a sua vitória vinha do Senhor, a sua vitória era o Senhor. O Senhor é a vitória do seu povo. E por isso, e nesta convicção de saber que o Senhor é a nossa vitória, nós podemos iniciar invocando a sua presença. Desejar você que também hoje, em especial neste culto de oração, você tem algum pedido específico, você já pode ir colocando aí o seu pedido de oração, que nós daqui a pouco estaremos intercedendo juntos, clamando ao nosso Deus. Então, você já pode começar agora, no início deste culto, lançando aí o seu pedido de oração. Vamos orar invocando ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Do Senhor é a terra e todas as suas coisas que nela há. Nós bendizemos ao Senhor, nós queremos dedicar esse momento ao Senhor de culto, de louvor e de adoração. Recebe-nos em Cristo Jesus, aceita a nossa adoração, nosso louvor, aceita a nossa oração. Assim nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos ajude para que em tudo que vamos fazer agora possamos fazer para a tua honra e tua glória. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Vamos cantar no início. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar.
um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Que o Senhor nos ache como verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado o seu amor. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel e Ele sempre tem nos chamado com amor pela sua palavra, pela sua disciplina, na sua exortação, na sua direção para nós. Todos nós precisamos da direção do Senhor. Todos nós precisamos da intervenção do Senhor. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor. E é por isso que temos a oportunidade rica de poder estar buscando ao nosso Deus, intercedendo uns pelos outros. E você que nesse momento você está conosco, participando, nós estaremos orando, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa agir em nosso favor. Nós queremos louvar a Deus aqui pelos irmãos que estão participando conosco, pedindo oração. A irmã Lídia, da Trindade Germínio, Deus abençoe, irmã Lídia, pede oração pelo seu filho. Estaremos orando, irmã Lídia, estamos com saudade aí dos irmãos de Recife, Igreja Presbiteriana da Madalena. Deus abençoe. Irmã Marluce também pede oração pela sua família. E também irmã Thelma Cavalcante, oração por todos da família e pela sobrinha Kátia, que está enferma. Estaremos orando, Thelma. A Cleonice Batista também, a paz do Senhor, estaremos também orando. A Cida Ferro pede oração pela família. Vamos estar orando. A paz do Senhor, Elizabeth. Amém. Graças a Deus. Você pode fazer o seu pedido de oração. Fique à vontade, mesmo que você ainda não tenha colocado aqui, mas nós continuaremos intercedendo durante a semana, como temos feito. Tanto o pastor da igreja, como o conselho e a liderança, e os irmãos têm orado por esta igreja querida e por todos aqueles que faz o seu pedido de oração aqui nas nossas lives. Vamos estar intercedendo nesse instante e vamos clamar ao nosso Deus. Oremos, vamos interceder àquele que tem poder. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória e de exaltação. Só o Senhor, Pai, que pode nos ajudar. E é ao Senhor e não a outro que nós recorremos em nossa angústia. Como diz o Salmo 20, no dia da angústia o Senhor nos ouça. E assim, Pai, a todos aqueles que estão angustiados, a todos aqueles que estão atribulados, a todos aqueles que estão sofrendo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda a tua mão, ó Pai, sobre a vida, meu Deus, dos familiares, do filho da nossa irmã Lídia, que pede oração, pela família da irmã Marluce. Estenda a tua mão graciosa, ó Pai, por toda a família da nossa irmã Thelma, pela sua sobrinha Kátia, que está enferma. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, da família da nossa irmã Cida Ferro. Meu Deus, estende a tua mão gloriosa, poderosa, para abençoar agora a vida, meu Pai, da nossa irmã Rosali, Senhor, que clama ao Senhor pelos enfermos. Estende a tua mão, Pai, poderosa, sobre todo o mundo que ainda sofre, Senhor, com a pandemia. Estende a tua mão poderosa sobre o Brasil, a nossa nação, para que o Senhor possa intervir, meu Pai, para que esta situação passe o quanto antes. Rogamos ao Senhor, Pai, o Senhor nos orienta pela tua palavra, para que nós roguemos, oremos ao Senhor, e assim nós fazemos, Pai. Apresentamos ao Senhor a nossa oração, oramos pela nossa cidade,
nosso estado de Pernambuco, em especial aqui, Bom Conselho, que o Senhor, Pai, livre as famílias do mal, guarda, Senhor, os lares, meu Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa, meu Pai, as famílias enlutadas que estão, meu Deus, que perderam seus entes queridos por conta, meu Pai, da enfermidade. Ah, Senhor, oramos pela família do nosso irmão Paulo, Sintra, pela família, meu Pai, de todos aqueles que perderam seus entes queridos. Oramos, meu Pai, por todos aqueles que estão enfermos, lutando pela vida, lutando com o vírus da Covid-19, lutando, Senhor, nos hospitais. Oramos, meu Deus, pelo pastor Arnaldo, que se encontra, ó Deus, na UTI do hospital, lá em Itabaiana, em Sergipe. Oramos, meu Deus, pela vida, meu Pai, também de todos aqueles que estão hospitalizados, o pai de Nali, Senhor, que está na UTI também. Tem misericórdia, meu Pai, de todos os que estão sofrendo nesta hora. Ó Senhor, o Senhor tem poder para curar, para mudar essa situação, conforme a Tua vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, que seja feito o Teu querer. O Senhor traga, Senhor, o cumprimento, Pai, daquilo que o Senhor quer, se através da cura, se não através da cura, mas que seja a Tua vontade que prevaleça, que permaneça. E nós cremos que, independente de qual seja a resposta, em tudo o Senhor será glorificado. Por isso, Pai, nós confiamos no Senhor e nós entregamos ao Senhor desde já, agradecendo por este momento, por esta oportunidade de clamar, de colocar as nossas petições na certeza de que o Senhor nos ouve como um Pai amado que atende aos seus filhos. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, é com a certeza de que o Senhor tem nos ouvido, é que nós podemos descansar, confiados de que Ele está no controle de todas as coisas. Então, só nos resta descansar. Descansa no Senhor. Você orou, acabou de orar. Então, longe de nós a preocupação, porque a preocupação estava antes de orar. Agora que oramos, confiamos às mãos de Deus todas as nossas ansiedades, preocupações e situações que tiram a nossa paz. Então agora receba a paz do Senhor nesta confiança. Nós vamos, nesse instante, na oportunidade, estar ouvindo a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E nessa quarta-feira, nós estamos diante de uma palavra interessante acerca do que o apóstolo Paulo fala sobre o que seria a verdadeira vitória dos filhos de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, com esse estudo, e é muito importante que a gente possa entender aquilo que a Bíblia nos fala sobre vitória. Nós ouvimos tanto falar sobre vitória, né? Vitória para lá, vitória para cá. Mas qual seria a verdadeira vitória dos filhos de Deus? Nós estamos passando por uma situação muito complicada em relação a opiniões que dividem pensamentos em relação ao cenário mundial pela Covid-19. Nós passamos por situação em que uns creem tanto na vitória, subestimam o poder de Deus e acham-se imunes ao vírus. E nessa situação de autoconfiança, muitas vezes subestimam até o poder de Deus, dizendo, não, que nada, esse vírus não vai destruir a minha vida, e acabam se sujeitando. E estas pessoas, por não tomarem cuidado, acabam sendo hospedeiros e propagadores dos vírus. A gente tem que ter sabedoria. Nós temos que ter
cuidado, zelo com o que nós fazemos e com o que nós falamos. Por outro lado, nós também não podemos ser daqueles que se escondem na toca e nada fazem. Então, deve haver um certo equilíbrio neste cenário mundial. Equilíbrio. Nós vemos a própria nação dos Estados Unidos aí, os impactos de uma liberação total. O que foi que aconteceu nesses últimos dias, né? O grande se aumentou ainda mais de forma elevadíssima e cidades dos Estados Unidos, estados, né, e alguns dos países lá precisaram então adiar e voltar ao cancelamento, ao fechamento. Então deve haver um equilíbrio. Nós precisamos ter sabedoria e saber que nós podemos atender àquilo que a lei está determinando. Inclusive, sobre isso, nós vamos falar no final sobre os avisos do decreto do governo do Estado sobre igrejas. Mas vamos falar da verdadeira vitória dos filhos de Deus. E qual é a verdadeira vitória dos filhos de Deus? Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. E vamos ler esse texto que é muito lido, é muito conhecido por todos nós, quando do capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo, Paulo vai falar sobre todos os aspectos da ressurreição e suas implicações na vida dos crentes. E no capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você certamente já ouviu frases do tipo: tenha um dia de vitória, né? Receba a vitória, irmão. A vitória virá sobre a tua vida, né? Sou vitorioso em nome de Jesus. Jesus é o segredo da minha vitória. Você já ouviu isso até em para-choque de caminhão, né? Adesivo na frente da loja. Jesus é o segredo da minha vitória. E as pessoas usam a palavra vitória no sentido equivocado. De que vitória nós estamos falando? A vitória que as pessoas estão falando, atribuindo às conquistas materiais, às conquistas pessoais, isso é vitória? Porque todas as conquistas terrenas, materialistas, são também adquiridas por pessoas que não são de Deus. São bênçãos decorrentes de Deus, obviamente, porque é oriunda da graça de Deus, seja na vida de um crente ou de um descrente. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. É a graça de Deus, as bênçãos de Deus sendo derramadas em crentes e descrentes. E isso é muito natural. Bens materiais, bênçãos materiais. Mas isso é vitória? Nós resumimos bens materiais à vitória, nós estamos diminuindo aquilo que de fato significa vitória. Vitória é muito mais do que nós imaginamos ser apenas algo materialista. As Escrituras falam, sabe o que sobre vitória? A palavra vitória, a palavra grega vitória, no Novo Testamento, só aparece 4 vezes. No Velho Testamento, todas as vezes que encontramos a palavra vitória no hebraico, nós encontramos a palavra se retribuindo-se a conquistas, vitórias dos reis, a vitórias de guerras, de batalhas, como nós vimos no Salmo 20 de hoje, quando Davi se referia que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor. Então, ele orava: dá, Senhor, vitória ao rei, sabendo que ele estava falando da guerra, mas Davi tinha o Senhor como a sua vitória, e não a conquista da guerra, e não simplesmente a batalha vencida. Nós nos equivocamos quando temos vitória no Novo Testamento, atribuindo isso a um bem-estar
material, a um bem-estar financeiro. E a teologia da prosperidade gosta muito disso. Venha para o dia da vitória, 7 semanas da vitória, campanha da vitória, e usa a palavra vitória de maneira equivocada, de maneira errada. E nós, muitas vezes, e presbiterianos, se não tomarmos cuidado, vamos na mesma ideologia de uma interpretação teológica deturpada da teologia da prosperidade, nos equivocando acerca do que seria vitória no cristianismo, no Novo Testamento. Paulo usa, e João usa essa palavra no Novo Testamento. Nós encontramos essa palavra aqui, na primeira vez, em 1 Coríntios 15, 54. Se você observar, capítulo 15, verso 54, Paulo fala sobre essa palavra. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita pela vitória. Então, é a primeira vez que aparece a palavra vitória aqui no Novo Testamento. Em nenhuma outra parte nós iremos encontrar a palavra vitória, exceto aqui, em 1 Coríntios 15, 54, quando Paulo fala que vitória é essa. A vitória está se referindo à vitória de Cristo vencendo a morte com a ressurreição da vida ao terceiro dia. Então, o outro texto está mais adiante, no versículo 55, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Então, mais uma vez aparece a palavra vitória, perguntando onde está então a vitória da morte? Já que Cristo venceu a morte, então onde está agora a vitória da morte? Então perceba, mais uma vez a palavra vitória aparece, e por último, versículo 57, ele diz assim, verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a verdadeira vitória dos filhos de Deus é a ressurreição em Cristo. Essa é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória não é bens materiais. A verdadeira vitória não é você ter casa, você ser rico, você ter mansão, você ter carro top do ano, de linha, você ter, morar num apartamento de luxo, você ter todos os bens que o seu coração desejar. Isso não é vitória, isso não é a verdadeira vitória. Porque, como eu já falei, qualquer pessoa pode ter isso. Qualquer pessoa que tiver condições de ter, terá qualquer bem material. Isso não se caracteriza vitória pelas Escrituras Sagradas. Isso é uma bênção da graça comum. Qualquer pessoa com condição, trabalhando com a graça de Deus, vai conseguir todas essas coisas e pode conseguir todas essas coisas. Mas a verdadeira vitória anunciada no Evangelho é a ressurreição. Olha mais uma vez, o último texto que nós encontramos vitória está em 1 João, capítulo 5, verso 4. Olha o que diz o texto em 1 João, capítulo 5, verso 4. O texto nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, João, uma vez que Paulo diz que a verdadeira vitória é a ressurreição em Cristo, João diz a verdadeira vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a fé é a verdadeira vitória. Os filhos de Deus possuem a verdadeira vitória e isso está na ressurreição de Cristo e está na fé que vence o mundo. Mas nós devemos ter sempre a palavra de Deus como bússola além do horizonte da felicidade. Meu irmão, muitas pessoas buscam o Evangelho para adquirir felicidade. Muitas pessoas buscam a Deus para adquirir felicidade. E aí está o grande engano das pessoas, de buscar a Deus em
troca de felicidade. Nós sabemos que quando as pessoas fazem isso, elas continuam encontrando um vazio, tentam barganhar com Deus como se Deus fosse um ídolo. Querem buscar a Deus para que se vá bem nos negócios, para que se vá bem na saúde. Querem buscar a Deus para conseguirem o que querem. Mas este tipo de busca a Deus é uma busca equivocada. Essa busca a Deus pela felicidade é um grande equívoco. Nós não podemos imaginar, irmãos, jamais que o Evangelho é o caminho da felicidade. Há muitas pessoas que pregam isso, que ensinam isso. Olha, o Evangelho é o caminho da felicidade. Não foi isso que pregou Jesus. Jesus não pregou isso. Em momento nenhum Jesus pregou dizendo, olha, venham, me sigam que vocês serão felizes, me sigam que vocês vão ser abençoados com tudo que vocês querem, tudo que vocês imaginarem. Jesus não pregou isso. Pelo contrário, Jesus pregou dizendo que o mundo irá nos odiar. Jesus pregou que no mundo nós teremos aflições. Jesus pregou que se vocês querem me seguir, abram mão de vocês, abram mão do coração de vocês, renunciem o eu de vocês e sigam-me. Vocês acham que é fácil, renunciar o eu? Você acha que é fácil renunciar a si mesmo? Eu estava lendo a revista Alcance, da Junta de Missões Nacionais, e vi como um grande empresário bem-sucedido largou tudo por amor a Cristo e pelo Evangelho para se tornar um missionário no continente africano. Meus irmãos, só realmente amando a Cristo. O Evangelho, muitas vezes, é renúncia, não é felicidade, não. Se você achar que Evangelho é felicidade, nós estamos equivocados. O Evangelho, a vida com Deus, é a verdadeira felicidade. Viver em Deus e com Deus em Cristo é a verdadeira felicidade. Mas eu não posso imaginar que devo seguir a Deus para ser feliz, eu devo seguir a Deus, buscar a Deus, ir para a igreja, eu devo pertencer a uma igreja para ser feliz. Esse é o pensamento hedonista, que busca qualquer ídolo para se satisfazer. Busca o prazer por prazer. Busca porque quer ser feliz. Não busca porque quer abrir mão do seu eu. Veja que Jesus ensinou. Qual é a verdadeira vitória dos filhos de Deus? Sabe qual é? Em primeiro lugar, a verdadeira vitória dos filhos de Deus, conforme Paulo ensina, é estar em Cristo. Por quê? Olha o que Paulo diz no versículo 19 e 20 do capítulo 15 de Corinto. Ele diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim, olha o que Paulo está dizendo. Se nós colocarmos a nossa expectativa num Cristo terreno, num Cristo que morreu e que não ressuscitou, num Cristo que não pôde fazer mais nada além de morrer, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Qual foi a herança terrena que Cristo deixou para você e para mim? Cristo deixou alguma herança terrena? Não. Ele era filho de José, o carpinteiro. No mínimo, ele tinha o que para deixar? Ele recebeu a herança do pai, da carpintaria, certamente, e a única coisa que eles tinham era provavelmente uma carpintaria. E iria dividir essa herança com todos os filhos de Deus. Nós não temos perspectiva alguma de felicidade com Cristo, um Cristo que não ressuscitou, um Cristo terreno, um Cristo que se limitaria apenas a esta vida. Paulo diz, quem pensa assim, ou quem coloca a sua expectativa num Cristo terreno, quem coloca a sua expectativa nos bens, nas riquezas, neste mundo, neste século, nesta vida, quem coloca a sua expectativa nesta vida se constitui num dos mais miseráveis de todos os homens. Mas Paulo diz, mas de fato, Cristo não se limitou a esta vida.
Ele diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo foi o único, o primeiro, as primícias dos que dormem. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Paulo deixa claro isso. É nessa expectativa que está a verdadeira vitória dos filhos de Deus. E não naquilo que Jesus pode dar, fazer, realizar. Portanto, nós precisamos ter uma confiança na soberania de Deus. Nós acabamos de orar, intercedendo por vários pedidos. Mas e se Deus quiser nos responder de maneira diferente àquilo que nós estamos esperando? Essa é a questão. Essa é a questão de confiarmos na verdadeira vitória, que é ter Cristo. Porque sem Cristo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que sem Cristo nós estamos em condenação. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é viver sem condenação. É o que diz Paulo em Romanos 8:1. Então, qual é a verdadeira vitória dos filhos de Deus? É estar em Cristo. Porque se nós não estivermos em Cristo, nós estamos em destruição. Nós estamos em condenação. Estar em Cristo é fazer parte da família de Deus, sendo ovelha do seu pastoreio. Quem pertence à família de Deus é ovelha de Cristo. E sendo ovelha de Cristo, pertence então à igreja do Senhor. Estar em Cristo é viver baseado nas mesmas atitudes e sentimentos de Jesus, andando conforme Ele nos ensinou. Então, meus amados irmãos, perceba, seguir a Cristo é viver baseado nas mesmas atitudes e sentimentos de Jesus. Aí a gente pensa duas vezes quando vamos nos relacionar com o nosso irmão, para termos o cuidado de termos o mesmo tratamento com o nosso irmão, imaginando que foi por ele que Cristo morreu na cruz. Antes a gente ficar denegrindo a imagem das pessoas, antes nós ficarmos falando mal da pessoa alheia, mal do próximo, nós devemos imaginar que foi por ela, foi por ele que Cristo morreu na cruz. Então, desprezamos o sangue vertido quando nós então zombamos do nosso irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a verdadeira vitória está em Cristo Jesus e devemos caminhar segundo Ele nos ensinou. Mas em segundo lugar, qual é a verdadeira vitória dos filhos de Deus? É ter os pecados perdoados. Ter os pecados perdoados. Veja o que diz o texto. Paulo prossegue dizendo no versículo 49 e 50 do capítulo 15 de Corinto. Ele diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, faremos também a imagem do celestial. E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está dizendo é que, de forma alguma, uma pessoa que não é regenerada, não é perdoada, ela não pode herdar a vida eterna. Cristo precisa não apenas morrer por ela, precisa regenerar. Esta obra de Cristo deve ser feita no coração do eleito, daquele que é chamado por Cristo. Sendo regenerado, essa pessoa deve viver em constante santificação. Esta santificação, ela acontece de forma pontual, posicional. Ele nos chama de santos. Em todo momento, assim que nós nos entregamos a Cristo, Ele nos considera santos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele nos posiciona como santos em Deus. Depois, essa santificação é progressiva. Ela é progressiva, ou seja, ela deve evoluir dia após dia no nosso viver. E depois, essa santificação será definitiva. É quando nós jamais no céu precisaremos nos santificar, porque lá definitivamente já seremos santos,
totalmente por meio de Cristo. E aí lá no céu não haverá possibilidade alguma de pecar, como disse Santo Agostinho. Lá eu não posso pecar, jamais eu poderei pecar lá no céu. Então, perceba aí, Paulo está dizendo, é necessário que a corrupção seja regenerada. Isso nós obtivemos por meio de Cristo e todos os dias precisamos viver esta obra pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem gera arrependimento no nosso coração e nós precisamos nos arrepender, irmãos. Se ali está a voz do Senhor, ali estamos ouvindo a exortação, estamos sendo chamados para a santificação, estamos sendo chamados para o compromisso com Deus. Se estamos sendo chamados, Deus está falando ao nosso coração, não sejamos rebeldes os nossos ouvidos, endurecer o nosso coração. A dor seria ainda maior. Então, vamos prosseguir nesse processo de santificação. Vamos ter dias que será algo muito produtivo, outro dia não, mas o que nós não podemos é desistir e jamais os desistirão desse processo que é uma crise, processo da santificação. A verdadeira vitória em Cristo é ter os pecados perdoados. Porque você já imaginou estar em Cristo e estar sempre se sujeitando a uma acusação de saber que nunca jamais será perdoado? Não é nada fácil isso. Carregar a culpa e pedir perdão e saber que jamais está sendo perdoado. Pedir perdão e vai ser perdoado. Já pensou você de uma pessoa dizer assim, meu amigo me perdoe, ou meu irmão me perdoe, e esse alguém dizer assim para você, eu não te perdoo, você vai morrer com você, aí com essa culpa. Já pensou como isso traria um azedume para a nossa alma? Mas veja, a verdadeira vitória dos filhos de Deus é ter os pecados perdoados. E é crendo nisso, conforme Paulo nos ensina em Corinto, que nós prosseguimos na vitória de Cristo pelo seu povo. E é o que o salmista Davi diz no Salmo 32, versos de 1 e 2. Quando ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, esses que têm esse tipo de perdão de Deus, que tem esta graça do amor, do perdão, dos pecados perdoados, este caminha uma verdadeira vitória em Cristo Jesus. Mas por último, qual é a verdadeira vitória dos filhos de Deus? É ter esperança da imortalidade. Olha só o que Paulo diz ainda nos versos 54 a 56. Ele diz, e quando isto que é corruptível, ele está falando do nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto é, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo está falando de inimigos que nós temos ainda neste corpo mortal. Ele fala da morte e ele fala do pecado. São dois vilões que nós lutamos dia após dia, constantemente. Lutamos contra eles, mas nós não conseguimos vencê-lo ainda nesta vida. Somente Cristo vence a morte e o pecado. Você pode dizer que você não pode pecar? Pode? Vamos a partir de hoje fazer esse propósito? Olha, eu jamais vou pecar. A partir de hoje, da agora, eu nunca mais vou pecar. Você consegue? Você não consegue. Ninguém consegue.
Paulo está falando de dois inimigos que nós não conseguimos vencer. A morte. Você consegue vencer a morte? Você pode ser milionário, bilionário, trilionário, dinheiro que você quiser. Você pode vencer a morte com toda a riqueza que você possui? Não pode. Ninguém consegue vencer a morte. Ninguém consegue vencer o pecado neste corpo corruptível. É o que Paulo está dizendo. Mas ao se referir a Cristo, Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Ao se referir a Cristo, ele diz, onde está, pecado, a tua força? Onde está? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse que você tentou destruir, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele ressuscitou para nos dar a esperança de que aqueles que estão em Cristo estão em verdadeira vitória, porque foram perdoados os seus pecados e eles estão agora caminhando para a eternidade, para viver eternamente imortais. Esta é a verdadeira vitória dos filhos de Deus, é ter a esperança da imortalidade. Por isso Paulo conclui tudo isto que ele acaba de falar no capítulo 15 sobre a ressurreição. Ele fala no versículo 57. Versículo 57 ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E que vitória é essa, meus amados irmãos? Paulo diz, graças a Deus, Cristo nos dá vitória. Que vitória é essa? É a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte. Ele já garantiu tudo isso lá quando nós formos transformados. Aí, assim como ele venceu, nós venceremos. É aquilo que encerra o livro do Apocalipse, quando Cristo triunfa com a sua igreja. Em Apocalipse, olha o que diz o texto, quando Cristo triunfa com os santos. Cristo triunfa com a igreja. Apocalipse, capítulo de número 19, nos diz a palavra do Senhor. Quando, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porque, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a prostituição e das mãos dela. E segunda vez disseram, aleluia! E nós encontramos aqui a vitória de Cristo, o vencedor, que vence a besta, vence o falso profeta. E ele então chama a sua igreja para reinar eternamente, gloriosamente com ele. E os santos redimidos agora, eles terão vencido o pecado, eles terão vencido a morte com Cristo Jesus, mas não somente o pecado e a morte, mas com Cristo eles reinarão, porque venceram Satanás, o diabo e os seus anjos. Meus amados irmãos, essa certeza, graças a Deus pela vitória, esta vitória que Jesus nos dá. Qual? De estarmos livres da condenação da morte eterna. Pelo fato de nada poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo. De saber que a nossa vida está guardada em Deus para a eternidade. Então, como é que nós devemos viver uma vida, o verdadeiro vitorioso? Como é que deve viver o verdadeiro vitorioso em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos continuar firmes, inabaláveis, indestrutíveis, como Paulo diz no verso 58, do capítulo 15 de Corinto. Ele diz que nós devemos estar constantes, persistentes na obra. Eu vejo que esse tempo de pandemia, de isolamento social, é um momento também de revelar muitos corações. Há muitos corações que se revelam se são verdadeiros filhos de Deus nessa época de tribulação. Se estão totalmente desanimados, se estão frios com Deus,
se a despeito de não estarem na comunhão, mas não estão se fazendo sua devocional, buscando a Deus todos os dias em oração, em leitura da palavra. Irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estar juntos. Não esfrie, esse tempo não é um tempo de você abandonar Deus, de você poder desistir do seu compromisso espiritual, seus compromissos espirituais. É momento de nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados. Quem você está se revelando nesse tempo? O apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar constantes, que o verdadeiro vitorioso é aquele que vive constante com Cristo, frutífero na obra do Senhor, frutífero no seu culto com Deus, frutífero com a sua vida com Deus. Portanto, meus amados irmãos, ele encerra: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta é a verdadeira vitória dos filhos de Deus. Nós estaremos, neste momento, adorando ao Senhor com a canção. E em seguida orando a oração de nosso Senhor por esta palavra bendita do Pai. Orem, vamos cantar ao nosso Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém.
Essa é a verdadeira vitória dos filhos de Deus, é estar em Cristo Jesus, ter os pecados perdoados e crer na esperança da imortalidade. Sim, nós possamos estar confiantes nessa palavra para a nossa vida. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto de oração, também agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo ao Senhor pela participação de todos os nossos irmãos. São muitos nomes aqui, mas eu quero poder citar todos. Olha, temos até super fã aqui. Nós agradecemos a nossos irmãos, quero citar aqui os nomes, a Elizabeth Bastos, a Rosali, bênção do Senhor, né? Irã Soares, a Marluce, a nossa irmã Elizabeth Paz, Joane Cavalcante, Deus abençoe, irmão, Cida Ferro, Joás Messias, um abraço, meu querido, saudades de todos, Francisca Teixeira, amém, paz do Senhor, minha irmã, pede oração pelos hospitais, vamos continuar orando durante a semana, por todos os enfermos e aqueles que estão também trabalhando na linha de frente, os médicos, os enfermeiros. Oremos sim, isso muito bem, irmã Francisca, Deus abençoe. Nós também agradecemos aí a participação da nossa irmã Eunice. Paz, minha irmã, nosso Deus é soberano, amém. Toda honra e toda glória dadas ao Senhor nosso Deus. Edilson Leonardo, amém, meu irmão, um abraço, meu querido. Cida Marques, oremos pela cura do mundo, não é, Cida? Oremos sim, com a graça do Senhor. Vamos sim, Deus nos dê sabedoria. Marilene Souza, paz, minha irmã, muito bem. Deus é a nossa fortaleza, o nosso Senhor. Amém. Irmã Lídia, obrigado, viu, minha irmã, pela sua participação aqui conosco, nesta simples live aqui em casa, na casa de Deus. Irmã Francisca está animada aqui participando, amém, obrigado, viu, minha irmã? Louvado seja Deus. Nós agradecemos também a irmã Leandra, irmãos ligadinhos conosco, se eu não citei o seu nome, mas receba o nosso abraço, o nosso carinho, Deus abençoe a todos. Nós estaremos orando a oração do nosso Senhor e nós estaremos depois transmitindo apenas um rápido aviso acerca do decreto estadual. Vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Continuemos orando uns pelos outros. E eu quero também lembrar que nós, nessa semana, excepcionalmente, acredito, de ontem para hoje, nós recebemos um decreto estadual, aqui para o estado de Pernambuco, avisando que as igrejas poderiam serem reabertas com um público de 30% do seu contingente. Nós estaremos nos reunindo amanhã no conselho da nossa igreja, Presbiteriana de Bom Conselho. Estaremos nos reunindo amanhã em reunião do conselho e também teremos este assunto em pauta para tratar. Assim que houver a decisão do conselho, nós estaremos avisando a todos os irmãos da igreja a posição, de que maneira nós vamos nos portar em relação ao decreto estadual. Lembrando que o decreto não é obrigatório, é apenas uma possibilidade de abertura. Nós estaremos vendo qual será a melhor opção e possibilidade da igreja de Bom Conselho aqui. Eu quero louvar a Deus pela minha família, minha esposa Carmen, minha filha Karen, que estiveram aqui participando conosco, e nós também louvamos a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até domingo, às 9h30 e
no domingo à noite às 18 horas. Deus abençoe, em nome de Jesus.